Estamos começando mais um programa Dica Animal. E no programa de hoje, mais uma dica para você ou talvez uma curiosidade. Você já está acostumado a saber que tem hotelzinho para cão, para gato, né? Então você vai viajar, você sabe que você tem um cantinho ali para deixar o seu cãozinho, o seu gatinho, que vai ser muito bem cuidado durante a sua ausência. Mas você sabia que também tem um hotelzinho para animais não convencionais? Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, não é isso, Nath? É isso aí, gente. Agora tem hotelzinho de pets não convencionais. Então a Nath vai falar um pouquinho pra gente. Nath, seja bem-vinda. Faz uma apresentaçãozinha aí. Quem é a Nath? Como que é o hotelzinho? Gente, vamos lá. Bom, o hotelzinho surgiu meio que do nada. Eu sempre gostei muito de animais. Eu fiz o curso de auxiliar veterinária, né, de pets convencionais e não convencionais. E a partir daí, que eu sempre quis ser veterinária, mas eu falava, ai, veterinária é negócio de sangue, não era comigo. Aí eu falei, bom, vou fazer esse de auxiliar. E aí o de auxiliar teve umas partes, umas aulas de necrópsia, de anatomia, até que eu não fiquei abalada. Eu falei, gostei. Aí eu comecei a fazer mais cursos e cursos e cursos. E eu falei, o que eu vou trabalhar? Porque eu preciso trabalhar com bicho, é isso que eu quero. E aí eu comecei até a fazer umas gravações, comecei a ir para os lugares, fazer gravações de animais, para ter esse contato com animais. E aí conversa vai, conversa vem. Até conversei com meu esposo, falei, e aí, o que você acha de um hotelzinho aqui? Porque eu gosto dos diferentão, sabe? Tipo, eu queria pegar os... Aquele que todo mundo tem medo, tem receio. Sapo, eu amo sapo. Sou dessa, gente. E aí... aí eu comecei a ter as ideias, né, de fazer um pet não convencional, o hotelzinho, né? Vi que algumas pessoas fazem também. E falei, bom, é isso. Aí comecei aos poucos. E faz pouco tempo que eu tô com o hotelzinho, comecei esse ano. Tô bem recente, mas graças a Deus já tô com alguns hóspedes. É isso aí. E a gente tem mais um convidado também, que é o André, biólogo. Não é isso, André? Isso aí. Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente também. Bom, eu sou de formação, né, biólogo, e sou adestrador também. E minha área de especialização é comportamento animal. Então eu ajudo as pessoas a entender seu animal de estimação. Então, por exemplo, se a pessoa tem um animal doméstico, silvestre, convencional, não convencional e está com alguma dúvida de comportamento, de manejo, e eu vou lá e dou uma consultoria. Bom, o que está acontecendo? Por que está apresentando esse comportamento? O que dá para melhorar de enriquecimento ambiental? O que dá para melhorar no manejo, rotina? Então eu ajudo as pessoas dessa forma, entendeu? Estou mais de 20 anos no mercado, trabalhando com isso, mercado pet em geral. Isso é legal, porque normalmente o comportamento do pet é mais culpa do tutor do que do próprio pet. E aí deu essa liga aí, né? O hotelzinho, porque acaba que o animal sai daquele ambiente que ele já está acostumado, né? Onde ele se sente seguro. Sim. E aí tem o auxílio do André aí também, que te ajuda como receber, como alojar. A gente tem uma parceria quanto a isso, enfim, a gente conversa bastante sobre troca, né, ideias de animais. Ele me dá algumas dicas, né, como biólogo. E é isso, a gente vai conversando e sim, vai dando liga. Vai dando a minha ideia é ajudar todo mundo que tem um animal de estimação, para dar qualidade para o animal. Porque nós humanos temos uma variedade muito grande de bem-estar. Mas as pessoas às vezes têm uma dúvida, o que é melhor para o animal, entendeu? Então eu ajudo nisso, dando suporte, consultoria. Isso é legal o que você falou, André, porque normalmente, eu posso estar errado, se eu tiver me corrija, por favor. Mas normalmente quando a pessoa ela vai procurar um pet, as primeiras coisas que ela tenta identificar no que ela vai pegar é tamanho, né? O que come, quanto tempo vive, né? E o trabalho que vai dar. Sim. E aí você se preocupa com isso, mas você não se preocupa com a base, né? Eu costumo falar que assim, a mesma coisa quando você vai ter um filho. Você planeja que você vai gastar não sei quanto de fralda, que você vai ter leite, que você vai pôr na escola, mas a educação você não tem como planejar, né? Isso você vai fazendo. E a mesma coisa com o pet. Exatamente, exatamente.
O pet, no caso, assim, o comportamento ele é expressado através de dois fatores: a característica do animal, do indivíduo, a personalidade, que é única de cada um, e o ambiente. A soma dos dois vai te dar uma resposta. Então, você tem um animal mais medroso, vamos falar assim, uma palavra mais simples, né? Mais medroso, e você tem um ambiente barulhento, ele vai estar 90% do tempo estressado. Então, a resposta de um estresse emocional, ele vai ser reativo. Ele não é agressão, ele é reativo àquele ambiente. Então, você precisa melhorar esse ambiente, entendeu? E até mesmo para você levar ele para um hotel, você tem que fazer uma preparação. Você vai levar para o hotel, você tem que conhecer a pessoa, o hotel, que local que ele vai ficar. Porque a partir do momento que você tira dele do ambiente que ele está ali, consolidado, o ambiente que ele está acostumado, você leva para um ambiente novo, a pessoa que está cuidando tem que conhecer do animal e manter assim silêncio, limpeza, para que ele não fique estressado. E Nath, dentro disso, como que é para você? Porque assim, primeiro que você já tem um diferencial, que é ter um hotelzinho de pets não convencionais, né? Aí a primeira coisa é a questão da insegurança do tutor. Né? Porque cão, gato é muito mais fácil de você lidar, já está dentro do nosso convívio social. Né? Quando a gente usa o pet não convencional, é um gosto bem peculiar ali, que só o tutor, né, acaba por vontade tendo. Como que é para você receber esse pet e de que forma que você lidar com isso? Então, antes do tutor, antes de qualquer coisa, eu peço um formulário, né? Tô até com um formulário aqui, que eu tenho, é bem completinho. Perguntando inúmeras coisas do pet, perguntou algumas coisas do tutor também, mas pergunto tudo do pet porque a intenção dele vir aqui no hotelzinho é ele se sentir em casa. Então, às vezes eu falo, traz alguma caminha dele, uma roupinha, toalhinha, algum cheirinho, alguma coisa que ele se sinta em casa. E eu sempre pergunto horários de comida, rotina diária, porque se você muda alguma coisa do pet, já é doído para ele, né? Então aqui eu sempre tento focar nisso. Aí eu peço esse formulário preenchido e vou seguindo conforme. Vai tentando você se adequar ao máximo à rotina daquele pet. Total. E já teve alguma vez que você falou assim, esse aí pra mim não vai dar certo? Por enquanto, ainda não? Não, ainda não. Espero não ter, porque eu quero tudo, gente. Queria ter um cabrito aqui em casa, correndo. Então não veio nenhuma barata ainda, né? Não, barata ainda não. Não, acho que a barata é melhor. Tem outros bichos aí que não dá. Eu não sei se eu teria essa coragem assim, não. Mas barata se vive. Vou tá chamar uma bem. galinha Isso. também. Não, E aí, fala pra mim um pouquinho, Nath. Beleza, você fez a entrevista e tal. Viu qual é a rotina daquele petzinho que você vai receber, né, alimentação, aí o pet chega aqui para você, né, como, sei lá, a gente traz aqui o petzinho e aí, como é que funciona essa rotina, como que você... Então, o tutor normalmente vem entregar o pet, vem trazer ele, eu mostro o recinto, mostro toda a alimentação, mostro como que vai ser, mando fotos, tá? Às vezes eu sou até chata, porque eu fico mandando um monte de foto. Tá tudo bem, comeu, tá bebendo água, tá brincando, tá tranquilo. Enfim, eu fico mandando informações, fico, né, mandando bastante fotinho para os tutores. E é basicamente isso. E eles acabam confiando, né? Acaba dando credibilidade para eles também, né? Se sentem mais seguros, né? Se sentem mais seguros. Tem meu diplominha também, né? Não é uma pessoa que não foi estudada, né, para receber os animais, então eles se sentem mais confortáveis, né? E André, você falou assim dessa questão do comportamento, do ambiente. Vamos colocar, por exemplo, a gente tá aqui no hotelzinho da Nath, a gente tá num ambiente natural. Certo. Mas a gente sabe que é onde ficam hospedados ali os petzinhos. É um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Se eu trago um pet e ele entra dentro dessa rotina, vamos colocar que eu trouxe meu ratinho aqui e deixei 5 dias com a Nath, supondo. E ele está dentro desse ambiente calmo, tranquilo, tem a Nath ali o tempo todo dando essa atenção, fazendo esse paparico. Eu trago ele de volta para minha rotina. Como que fica essa mudança? Tá, vamos lá. Tem estudos que comprovam, vamos falar de cães, né? Que cães, eles
para entrar numa rotina, ele leva 3 meses, mais ou menos. 3 meses para ele entrar naquela rotina e aquilo se tornar natural para ele. Ratos, roedores e aves em geral, a gente fala mais ou menos esse período também, de 3, 4 meses, para que aquela rotina ali fique natural para ele. Então, quando você traz um animal para um ambiente, quanto mais calmo e tranquilo que mais seguro ele vai se sentir. Ele não vai se acostumar, mas assim, a expressão do medo não vai acontecer, porque ele vai estar ali no silêncio, enquanto tiver tudo calmo, ele vai estar tranquilo. Então, isso é bom aqui, porque é um ambiente tranquilo, calmo, silencioso, você não ouve moto, você não vê esses barulhos. Então, isso é bom, porque ele vai ficar um pouco tempo ali. Quando você tira o animal da rotina dele, que é natural, é melhor você levar para um ambiente mais silencioso possível. Até mesmo colocar um sonzinho de fundo, que tem algumas músicas que elas têm estudos que mostram que ela tem poder de acalmar o animal. Então é excelente isso daí. Então, na verdade, o tutor pode trazer o petzinho dele aqui pra Nath, que ele vai voltar à rotina dele normal. Ele não vai ter que tentar repor toda aquela tensão que a Nath deu, aquele silêncio, aquele paparico, que tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Independente do tempo que ele venha ficar aqui com a Nath. Independente. A não ser que fique mais de 6 meses. Aí então já é abandono, né? Na verdade, ele vai querer voltar pro hotelzinho. Sim, se você deixa, por exemplo, ficar 6 meses no silêncio e você voltar ele para um apartamento próximo de avenida, aí quando passar um carro, alguma coisa, esses picos de som vai causar um desconforto. Aí pode causar um desconforto, sim. E, Nath, já que a gente entrou no tempo aqui de 6 meses, eu vou te fazer uma pergunta. Eu posso deixar meu pet tudo isso aqui? 6 meses? Pode. Ou você estipula, não, ó, aqui é um hotelzinho, não é um abrigo, não dá pra ele morar aqui pra sempre. Não, eu sei que se fosse por você, você deixaria morar, né? Mas eu sim, porque tem tutor que às vezes tem que estudar fora, enfim, por algum motivo não pode, mas aí eu sempre tenho que ter aquele contratinho com ele, porque já aconteceram casos, graças a Deus não comigo, mas de tutores deixar no hotelzinho e não aparecer mais. Então você se respalda de um contrato. Com esse tempo sim, né? Mas isso é legal você falar, porque tem muita gente, acho que o André deve estar até mais acostumado com essa rotina, principalmente nessa mudança que você falou. A pessoa vai fazer um intercâmbio, ou sei lá, precisa mudar de cidade, vai mudar a sua rotina ali, você precisa de um tempo para se adaptar. A maioria das pessoas, eu não posso julgar, assim, não vou colocar a maioria, mas algumas pessoas, né, por insegurança, por não saber como vai ser a vida lá, ou por não ter condições de levar, acaba doando, né, esse animal, achando alguma forma. Então, de repente, isso é até bom você ter falado, porque a pessoa consegue continuar sendo tutor, deixando sob os seus cuidados, sob a sua responsabilidade, mas, né, se adequando lá, se estabelecendo, pega o seu animalzinho de volta. Com certeza. Isso é muito importante, né? Melhor, essa questão do abandono, da distância, mexe demais, não mexe? Com certeza. Isso é ideal, seria um mundo ideal se isso acontecesse, né? Se as pessoas se preocupassem, a partir do momento que você adquire o animal, independente do tempo de vida dele, a pessoa tem que ter a consciência que ela vai ter aquele momento, né, da vida dela com esse animal. Então isso é importante, porque você não pode depois simplesmente descartar porque é um animal, né? Isso não deveria existir. Deveria ter, a partir do momento que você vai em uma loja e compra, você já deveria ali assinar seu termo de responsabilidade, né? E esse animal vinculado ao seu CPF, você é responsável pelo resto da vida. Eu não estou dizendo que também a pessoa deva ser obrigada, mas isso daí, se a pessoa, a partir do momento que adquire, já sabe que vai ter uma responsabilidade maior, não vai agir tanto por impulso. E a próxima parte, né, assim, não tem condições mesmo de ficar. Aí sim, você procura alguém que possa te dar o melhor cuidado, né? Sim. Você entrou num assunto, cara, que eu sei que às vezes é meio chato, gera uma discussão, mas eu acho que vale a pena a gente levantar, assim, é uma bandeira que eu gosto de levantar.
essa questão da responsabilidade. Sim. Eu acho que hoje a gente discute tanto essa questão da venda ou né, de ter, adote, não compre, aquela coisa, por irresponsabilidade. Se as pessoas elas fossem, se tivesse uma consciência da responsabilidade, que ela tem uma vida na mão dela e não um objeto, não é um brinquedo, né, não é um passatempo, eu acho que a gente conseguiria fazer com que isso se tornasse mais natural, independente de qualquer que seja o animal, né? Porque eu costumo falar a questão do dote e tal, porque, cara, você quer ter um peixe, você não tem como adotar um peixe, às vezes, né? Tem gente que vai doar, mas aí a gente entra nesse ciclo. Se eu adotar é porque alguém pegou, não teve a responsabilidade, enfim. Sim. Mas vamos colocar que, pô, o teu hobby é um peixe, o teu gosto, o teu tempo, a tua casa, o teu ambiente suporte um peixe. Você sabe que você vai pegar um peixe que vai te dar trabalho de alimentar, de trocar água, de fornecer um espaço adequado, né? Proporcionar um ambiente ideal com controle de temperatura, de água, etc. e tal. E você não pode deixar com que isso se torne um problema dentro da sua rotina, a partir do momento que você escolhe. Você concorda que isso hoje é mais impulsivo e as pessoas não consideram tanto, apesar que hoje vem mudando muito, muita gente vem adotando muito mais animais e tendo esse apreço e trazendo para a família, né, que costuma falar até que está humanizando os animais, mas você acha que se tivesse essa conscientização, se a gente tivesse mais aulas de educação ambiental, isso aconteceria menos? Sim, com certeza. Eu acho que isso é um tema que dá até um outro programa, tão extenso que é. Eu venho ultimamente batendo um pouco nessa tecla aí, brigando um pouco com isso, porque, né, a ideia agora dos legisladores é praticamente quase proibir a venda de qualquer tipo de animal, restringir ao máximo, dificultar o acesso você ter um animal. Eu acho que não é esse o caminho. Vamos lá. Por exemplo, educação ambiental. Existem vários biólogos e pessoas que gostariam ou até trabalham com isso e muitas vezes estão impedidos de fazer pela questão da legislação. Porque os caras eles compram os animais tudo certinho, com nota e tal, mas assim, existe um processo burocrático tão grande para você ir numa escola que às vezes desanima. Então isso deveria... Então assim, vamos lá. Onde que é a base, né? É as leis, legislação. Então vamos começar na legislação aí. Então facilitar para os biólogos ter acesso com os criadores, talvez até um desconto, que CRBio, procurar um desconto, veterinário ter desconto, para poder fazer esse trabalho de educação, ter acesso às escolas, todas as escolas ter, pelo menos na grade curricular lá, educação ambiental, questão do lixo, questão de animais, de abandono. O que vem acontecendo muito forte pelas ONGs é a questão da divulgação do adote, exatamente por causa disso, que eles são organizados, as ONGs têm uma organização muito boa e eles estão lotados, porque não acaba isso, né? Mas por quê? Porque não vai na base. Qual que é a base? Se todo cão tivesse um microchip e um CPF registrado, você acha o causador do abandono, o causador de maus tratos, e aí você começa a punir. Eu não vou dizer que isso vai resolver o problema de hoje, mas vai resolver o problema a longo prazo. A longo prazo a gente não vai ter mais animais abandonados, igual existe países da Europa que já não tem mais animais abandonados, se eu não me engano é Holanda ou Noruega, alguma coisa assim, que não tem mais, por causa que eles fizeram esse controle, mas eu acho que o fundamental é isso, a pessoa saber, ela pode entrar numa loja e escolher o que ela quiser, só que a partir que ela assina aquele documento, ela é responsável pelaquela vida. Isso vai mudar totalmente o rumo da história. Sim, e é o que acontece na rotina da Nath, porque assim, eu trago o meu pet aqui e a gente firma um contrato. Sim. A responsabilidade, a partir do momento que eu viro as costas, ela passa a ser sua. Sim. Né? Exato. E automaticamente você também está deixando uma responsabilidade na minha, quando eu saio, que é de voltar. Exato. Né? Então, não deixa de ser um abandono, não é porque ele está tendo um conforto, está tendo uma atenção, que não é um abandono se eu simplesmente não voltar mais aqui. Exatamente. Né? E que também mexe com a tua rotina, né, Nath? Exatamente. Conta pra mim um pouquinho de como que é a tua rotina. Rotina do hotelzinho. Isso. Bom, a rotina do hotelzinho é assim, dependendo dos hóspedes, é o que eu havia comentado, que eu sempre sigo a rotina deles, mas pela manhã, independente do horário,
eu sempre dou alimentação. Aí depois que eles se alimentarem, eu limpo. Aí à tarde eu dou mais um pouquinho da alimentação, né? Que tem pets que comem de 3 vezes, 2 vezes por dia. Aí eu limpo de novo. E à noite também é a mesma coisa. Então é o dia inteiro em função deles. E fora o que você tem que se adequar, né, daqueles que fogem um pouquinho. Tem um coelhinho aqui que a tutora falou que ele ama carinho, fica solto, então vou ficar lá com ele. Na verdade, eu tô com ele desde manhã, brincando, passando. Eu não consigo sair do lado dele, gente. Mimou agora. E aí você vai entrando dentro dessa rotina. Vou entrando dentro da rotina de todos os pets, independente de ser um réptil, um mamífero, enfim, uma ave. É uma escolha. É uma escolha. Você escolheu, né, dentro da profissão que você queria exercer, ter essa rotina. Sim. Se dar a esse trabalho. Sim. Né? Então, entra exatamente naquilo que a gente estava falando, né? Sim. A pessoa, você optou por seguir não só, vou pegar um hotelzinho de pets não convencionais porque quase não tem, ou porque eu vou ganhar dinheiro. Não, porque é uma mudança muito maior do que isso, né? É se adaptar a várias rotinas. Você não tem a sua, óbvio que você tem a sua rotina, você tem a sua vida, mas você tem que adaptar ela a cada hóspede que chega aqui. Sim, com certeza. Você tem um hóspede que tem hábitos mais noturnos, você vai ter que perder algumas noites de sono. Noites de sono. Exatamente. Até dias comemorativos, né? Que existem dias comemorativos. Se eu tô com hóspede, eu não vou até o local, né? De dias comemorativos, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim. Se eu tô com hóspede, eu fico em casa. Você tenta trazer a rotina. Eu tento trazer aqui em casa, ou se não... E eu acho que isso é a base. Sim. Né? Desde o tutor até quando eu escolho um lugar. Então você tem que ter essa pessoa empenhada, dedicada ali. E tem que ter bastante amor. A questão, assim, da Nath é que não é que é um empreendimento só, é um amor, né? A primeira coisa é ela gostar. É isso que é o primeiro, né? Porque o resto fica fácil. É difícil você pegar uma pessoa desinteressada e montar um negócio desse. Sim. Porque os bichos, o cuidado que ela tem com os porquinhos, é surreal, entendeu? Sim. É limpeza, é carinho, você tem que se preocupar com água. Então, assim, hoje ainda tem poucos locais assim. Então a gente consegue, essas pessoas que estão entrando no mercado, igual a Nath, são pessoas que realmente gostam. Talvez chegue um tempo que a gente vai precisar selecionar essas pessoas, mas por enquanto, né, são pessoas que amam mesmo os animais, né? Sim. Amam os animais, e aí eu acho que além do amor, porque o amor você sempre teve, né? Essa vontade você sempre teve. Só que eu acho que você ainda tem um detalhe a mais, que foi buscar uma especialização para conseguir conciliar. Sim. Teve um investimento? Teve um investimento. Meus 2 cursos de auxiliar. Eu tô fazendo agora um de psitacídeos, que eu tô finalizando ele online. Enfim, tô sempre buscando estudar, né, sobre o assunto e sempre passar o melhor pro meu hóspedezinho. E ainda tem sempre uma parceria, um biólogo com comportamento, porque você precisa entender a rotina. Igual a gente tá com 2 ratinhos aqui, tá com um porquinho. Amanhã entra, sei lá, um hamster sírio, já é outra coisa. André, né, é assim, veterinário. Né? Pode não chegar doente, mas de repente pode ficar. A gente tá propício a isso. Sim, com certeza. De um dia pro outro. Correr para uma emergência, de repente. Porque a gente tem acesso hoje no mercado muito a parte clínica, né? A parte de doenças, a parte de medicação, toda a parte de estrutura, por exemplo, alimentação, casinha, isso daí no mercado já está bem consolidado, né? A questão que eu dou o suporte é a questão do comportamento. O comportamento a gente só consegue ter uma prática durante anos, porque você vai na experiência do manejo do bicho. Porque você tem, às vezes, 2 ratos que são completamente personalidades diferentes, entendeu? Então, às vezes, vamos supor, colocar a água num pote para o outro no bebedor. Talvez tem rato que não se adapta ao bebedor, entendeu? Então, vai ter que ser no pote. Então, são essas dicas que é bom ela ter um suporte, entendeu? Ela fala, tá acontecendo um problema aqui. O que pode ser?
Através da minha experiência, eu consigo dar um feedback que ela pode resolver. Sim. Tanto para ela, quanto veterinários que me procuram, né? Na clínica, ó, já usei remédio, já usei isso, não deu certo. O que pode ser? Eu vejo o histórico do animal e a gente cria uma metodologia para aquela situação. E tem uma coisa importante que você falou, que é a questão do enriquecimento ambiental, né? Então você propor uma atividade ali para ele, algo que vá distrair ele, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Psitacídeo, por exemplo, tem bastante, né, opção que eu faço quando chega, enfim, é super gostoso. Eu vou estudando, vou fazendo. Para mim é o que a gente tava falando, né? Não passa a ser um trabalho, né? Quando você ama o que você faz, não Exato. passa a não ser mais um trabalho, né? Exatamente, é o que eu falo. Assim, para mim, às vezes a pessoa me liga, eu vou de domingo, vou de sábado, feriado. Para mim, eu gosto de falar de bicho. A gente tá aqui, é trabalho, né? O seu trabalho, é o trabalho dela, é o meu trabalho, mas eu tô me divertindo, entendeu? Não é uma obrigação, né? E eu acho que além disso, a gente troca a mesma coisa. Você troca com o hóspede. Quando eu volto para pegar o meu pet, você vai trocar informação com ele. Talvez você tenha descoberto coisas, momentos, ou petiscos, ou sei lá, comidas que de repente ele não conseguiu. E aí você faz essa troca, né? A mesma coisa o seu. Você vai trocar com um tutor, né? Ó, desculpa, você tá punindo o animal, mas ele não é o culpado disso. Ó, aquela atitude que você teve assim que eu tava observando, é a reação que ele vem tendo por conta disso, né? E a mesma coisa o meu. O que eu gosto de fazer? Levar essa informação, levar esse conteúdo, né? Como já teve gente que, cara, eu assisti seu programa, meu gatinho agora só faz cocô e xixi na caixa. Da hora, é isso que eu quero. Exatamente. Né? Então é isso que vocês estão falando, a gente tem esse amor, esse carinho. Isso que você falou, semana passada eu tava com 2 machinhos de calopsita, que a tutora falou, eu já tentei colocar ovinho e couve pra eles, não comeram. Aí eu falei, deixa comigo. Foi lá eu, na insistência, né? Coloquei ovinho, filmei pra ela, aqui, ó. Aí couve, dei na boca dele o couve. Ela, meu Deus, não acredito. Qual é o segredo? Foi. E qual era o segredo? Não sabe. Paciência, eu acho, né? Amor, paciência. Paciência faz tudo. Paciência faz tudo, porque você reverter, você tem que ir no tempo do animal, né? Às vezes a pessoa oferece, o bicho recusa, ela desiste, né? Não fica, insiste ali. Agora quando você tem aquele carinho, tal, você vai mais leve, o animal vai, você fica, espera. Aí esse tempo dele que ele vai e aceita, entendeu? E isso para qualquer coisa, para uma brincadeira, para uma alimentação, para um ambiente novo, né? Porque aqui, pelo que a gente conheceu um pouco da estrutura, o tutor ele traz só o pet, né, Nath? Traz só o pet, a estrutura é minha. Quando é ave, eu peço para trazer o recinto também. Porque a ave é mais psitacídeos, assim, tem calopsitas, assim, eles sofrem um pouco mais, né, com a mudança, né? Então eu sempre peço para trazer. E de resto, assim, mamíferos, assim, é sempre não. Qual foi o pet mais diferente que você já recebeu aqui? Então, diferente não, assim, diferente, mas pra quem não tá acostumado, pra quem tá acostumado com tudo em gato. Porque não existe o diferente. Não, porque pra mim acho que... então, fica até estranho falar diferente, mas o que é diferente, né? Aí ela fala, já recebi uma barata aqui. É isso. Cara, a gente tá aqui conversando, o papo tá gostoso pra gente, mas pra essa galerinha aqui tá tão aconchegante, ó, tem um dormindo ali, tem outro dormindo aqui, tem um aqui, eu fui pegar agora resmungou aqui. E você vê, ele não tá forçado aqui, né? Ele tá porque ele tá curtindo, né? Então, assim, a gente não tá obrigando nenhum animal, né? Sim. E, André, só pra gente encerrar aqui, já que a gente tá com 3 personagenzinhos aqui, 2 coisas que eu vou te falar. A primeira, existe muita polêmica em cima desses 2 serzinhos aqui, que é o rato. Sim. Doença, sujo, não sei o que, enfim, uma série de coisas que não cabe aqui a gente ficar enaltecendo. Eu gostaria que você falasse pra mim um pouco de cada um. Já que eles participaram, vamos dar uma moralzinha pra eles. Sim. E aí a outra coisa depois é sobre os porquinhos da Índia. Porque
os porquinhos da Índia, tem muita gente que eu ainda vejo que cuida somente, tipo assim, é só jogar verdura ali e tá tudo certo. E você sabe que não, porque você tem e, né, e entra dentro. Fala um pouquinho pra gente. Tá, vou falar dos ratos, né? Os ratos, eles são extremamente inteligentes, tanto que habitam praticamente o mundo todo e se adaptam a qualquer situação por causa exatamente dessas inteligências que ele tem. Eles conseguem, esses animais, eles não têm doença porque são animais criados em cativeiro, igual cachorro, gato, galinha. Então eles não têm acesso à contaminação. Então assim, são animais limpos, tá? O cuidado dele é um cuidado básico, existe a alimentação básica deles própria, água. E a vantagem que você tem sobre esses animais é que eles conseguem aprender truques, você consegue ensinar truques, eles atendem pelo nome. A pessoa fala, não, imagina, sim, atende pelo nome. Ele consegue, você dá um nome, ele te atende, eles são carinhosos, ele te reconhece. Então a parte cognitiva dele é muito parecida com um cachorro. A aparência talvez te incomode, mas assim, a parte cognitiva inteira dele é muito similar a um cachorro. Então, é uma vantagem de que ocupa pouco espaço. Você não precisa ter dois, você pode ter um, mas se você tiver dois, eu aconselho que ou seja castrado, porque a reprodução realmente é muito, muito grande. Então, assim, aí acontece aquele problema que a gente estava falando, do abandono, não saber o que fazer e tal. Então, adquira o dois do mesmo sexo ou faz a castração do macho ou da fêmea, né? O macho é mais simples, como se fosse... Mas não tem essa necessidade. Não tem. Eu posso optar em ter só um. Você pode ter só um ou dois do mesmo sexo, para evitar a reprodução. A questão é que... Isso que a gente estava falando exatamente da questão do abandono, dos problemas. Quando a pessoa vai num pet shop, ela vai comprar o hamster. O vendedor quer empurrar dois. Aí compra uma gaiola pequena, dois, nasce 10, daqui a pouco não sabe o que vai fazer hamster, mas joga fora e joga a gaiola e desiste. Então, isso desmotiva, porque a falta de informação correta. Sim. Então, qual que é o ideal, né? Eu tô te aconselhando, pega um, que você vai dar o nome, você vai treinar, você vai ter um cuidado muito melhor e ele vai viver bastante tempo com você, te dando carinho e atenção. Uma troca mais, exato. Sim, com certeza. mais quente, né? Mais Porque quente. você não precisa dividir a atenção. Dividir a atenção. Exato. Né? Não tem, se você comprar, né, de um local idôneo, não tem risco de doença, não tem risco de contaminação, e você pode ficar super tranquilo com o seu ratinho aí em casa tranquilamente. Aí a Nath fala dos porquinhos. Diga lá, Nath, é só eu colocar ali verdura, legumes e um potinho com água? Muitas pessoas, as pessoas acham normalmente, né, que é só o legumes e ponto. Só que pouca gente, né, bastante gente no caso, sabe que o feno é 85%, né, da alimentação deles. O feno tem vários benefícios, né, o desgaste do dentinho, enfim. E a ração é 5% mais ou menos da alimentação e o legumes também. Legumes é 10%, 15% mais ou menos por cento, né? Mas a alimentação deles é o feno. E tem muita gente que eu já vi que tem porquinho da Índia que não dá feno para eles. E Nem sabe disso. Nem sabe. Eu já fiz, né, estágios em clínicas veterinárias que o tutor chegava, eles estavam com um dentinho bem, né, grandinhos, e o veterinário falou, mas você deu feno? Não, feno? Aí a gente olhava e falava, meu Deus. E uma coisa que esquecem também é a vitamina. Né? A vitamina C, que é fundamental para a saúde. Vitamina C, o porquinho da Índia não produz, o corpinho dele não produz a vitamina C, então a gente tem que sempre suplementar com vitamina C. Tá vendo? Então, ó, a gente te deu dica. Se você for viajar e tem um pet não convencional, a gente falou sobre comportamento, sobre responsabilidade e ainda te orientou como ter um ratinho e um porquinho da Índia. Sim. Exatamente. Tá completo. Completo. Nath, quem quiser achar o seu hotelzinho, quem quiser deixar o petzinho aqui, como é que faz? Tem o Instagram, hotelzinho pet, Nath Farcu. Depois a gente coloca aqui no GC. André, quem quiser saber mais sobre comportamento, tem o meu bichinho que me deixa maluco, ou é muito quieto, ou é acelerado. Normalmente acho que é quando é acelerado demais, né? Acelerado demais, que já passou por adestrador, já passou por veterinário, ninguém resolveu. Pode chamar que tem uma solução. Sempre tem uma solução. Isso aí. Pode chamar.
procura no meu Instagram, André Jabur Biólogo. Tá lá, vocês vão colocar, né? Fica fácil. Sim. Lá tem todos os meus trabalhos de adestramento com aves, tem manejo de aquário, tem todas as dicas lá. A gente vai colocar ali, quem tiver interesse, é só procurar eles nas redes sociais. E para quem gostou do programa, é só continuar acompanhando também no YouTube, na TV Cultura Litoral, no Instagram, no TikTok, enfim. Desculpa para não assistir, não pegar uma dica, você não tem. Então, fiquem ligados e até o próximo programa. Obrigado!